Nós vemos infidelidade de Israel no deserto, nós vemos infidelidade de Israel na época dos juízes, e Deus ele sendo longânimo para que o povo assimilasse esse conceito. Não existia um conceito de um Messias ou algo cosmológico, né? Os céus e a terra serão abalados e vai ter novos céus, nova terra. Não existia até então. E aí a gente lembra de introdução bíblica como é que o Antigo Testamento foi composto. Foi ao longo do tempo. Não caiu do céu. A Bíblia não cai do céu. Tá? Então, você vê ali a influência dos ensinos de Moisés. Aquilo demorou a ser assimilado. Nós vemos que o livro da lei foi perdido, foi achado no tempo do rei Josias. Nós vemos uma série de coisas de Israel naquela infidelidade. Aí Deus começa a se revelar mais um pouquinho através dos seus profetas. Veio um movimento do profetismo, porque Israel já tinha assimilado um dos conceitos. Qual era o conceito? Deus é o Deus do nosso povo, Deus de Israel, e Ele está sempre conosco nas nossas pelejas, porque nós somos propriedade peculiar deles, e para o restante ser abençoado é através de nós. Mas aí Deus começa a apresentar, não é bem assim essa vertente. Isso está vinculado à obediência, e tem que lembrar de Deuteronômio 28. Se não obedecer, eu vou trazer juízo. Mas Israel estava entranhado dentro dele o quê? Deus, Ele sempre é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, Ele peleja minhas guerras, Ele vai ser comigo, paz sobre Israel, e assim vai ser para frente. Mas Deus está falando, não é bem assim. Vocês se prostituem aí de tudo quanto é jeito. A idolatria de vocês, e Deus aí começa a levantar profetas. O que era o profetismo? É um movimento dentro de Israel onde Deus começa a levantar pessoas para denunciar o pecado. Não há necessidade de Deus levantar profetas quando não tem erro. Tá? Não há necessidade. No contexto ali, no caso de Israel, não há necessidade. O rei estava agindo certo, está tudo caminhando certo, conduzindo o povo da maneira certa, então não tem necessidade de Deus levantar alguém para falar contra o que o rei estava fazendo. Tá? Mas o profetismo não foi assim. Deus levantava o profeta, o Elias, o Eliseu, o Jeremias, para falar contra o Amós, o Ageu. Nunca foi para eis que sou contigo, porque isso o povo de Israel já sabia. Foi o primeiro conceito que o povo de Israel adotou e guardou no coração. E Deus está falando, eu quero revelar mais. Eu quero mostrar um fim que não é bem esse que vocês estão acreditando. Aí começa o profeta a se levantar e falar do dia do Senhor. Quando a gente lê no Antigo Testamento o dia do Senhor, a gente pensa logo no dia da volta de Jesus, e não é bem assim. Se nós olharmos os contextos dos profetas falando acerca do dia do Senhor, vários estão falando para algumas nações. Tem o dia do Senhor para os egípcios, tem o dia do Senhor para os próprios hebreus, ou seja, era o dia que Deus ia trazer juízo. Assim como tem o dia do Senhor futuro, que Ele vai trazer juízo. Então não necessariamente estava falando do mesmo dia. Aquele dia do Senhor tem contexto. Tá? Tem contexto. Ezequiel fala disso para os egípcios. Era o dia que Deus ia punir os egípcios, uma série de procedimentos dele. Nós vemos nos livros dos profetas, Ezequiel principalmente, uma série de lamentações sobre as nações. Rei de Tiro, rei do Egito, não tem uma opção. Isaías, rei de Babilônia, e aí a gente até associa Satanás ali, quando fala da estrela da manhã. Ele diz que o Lúcifer é o diabo, né? E ali ele estava falando do rei da Babilônia. Tá? O rei da Babilônia. Quando também fala do querubim ungido que estava no Éden, ele estava falando do rei de Tiro.
Mas como é que um rei está no Éden? Na verdade, Deus ele está usando uma referência ali. Um comportamento satânico naqueles reis. Tá? Tipo, tem a síndrome do diabo. Então, mas ele está falando ali dos reis e levantando lamentações sobre os reis, e aquilo vai acontecer isso com você. E aquele dia chegou, né? Não foi um dia único para todos, foi um dia para cada nação. Tá? E foram punidos. Compreender dessa forma. Uma escatologia, né? Um fim daquele período. E aí nós vamos ver também que escatologia não necessariamente está associado ao fim do mundo. O termo está relacionado à era. Por isso que tem traduções falando de mundo vindouro, fim desta era, não necessariamente fim do mundo. O texto original é diferente. Tá? O texto original é diferente. Então, essa questão do dia do Senhor estava se referindo ao juízo. Deus falando, eu vou trazer juízo sobre essas coisas. Tanto para você, quanto para ele ali atrás. Eu vou trazer juízo. Não necessariamente no mesmo dia. Tá? Nós vemos Deus usar profetas menores e falar acerca da Síria. E que Deus ia destruir a Síria. E não destruiu. Foi no mesmo dia que destruiu a Babilônia? Não. Não foi. Ou seja, o dia do Senhor era um para cada. Do juízo. A gente estava se referindo ao dia do juízo, como tem o dia do juízo escatológico. Tá? Então, o pensamento judaico, quando é que eles assimilaram que existiria um dia de punição? Quando chegou Nabucodonosor e destruiu ali Jerusalém. Aquele dia chegou. Que para as 10 tribos do norte chegou antes o Império Assírio. E ali Israel foi criando uma outra consciência escatológica. Qual? A santidade de Deus precisa ser observada. E Isaías se levantando, trazendo conceitos que não existiam. Novos céus e nova terra. Tá? Só que o novos céus e nova terra de Isaías é diferente de Apocalipse. Esse é que é o grande problema. Vemos Isaías falando dos 7 Espíritos de Deus, que também é mencionado em Apocalipse. Tá? Isaías ele começa a trazer outra visão de fim de mundo. Ele fala do Messias, ele fala do nascimento do Messias de uma virgem, ele fala que o Messias seria Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele vem falando de todo o sofrimento que ele tinha e de uma esperança no mundo vindouro. E ele fala de algumas profecias referentes a tempos logo após ele, tipo Ciro. Isaías 45. Ciro não tinha nem nascido, ele já está falando de Ciro sendo usado por Deus para libertar o povo do cativeiro. E o povo nem do cativeiro tinha ido. Então ali, através desses profetas, Ezequiel, Isaías, o próprio Daniel na Babilônia, o conceito escatológico começa a mudar, principalmente em Daniel. Em Daniel nós vemos uma alusão clara acerca de fim do mundo. Isto será para o tempo do fim. São coisas distantes. Deus fala isso. E aí é que tem um problema. Porque em Apocalipse, ali fala de coisas que breve hão de acontecer. Certo? As coisas de Daniel são distantes. Tudo bem que se afastem. Mas as coisas que em breve hão de acontecer, por que não acontece? Tem algum lado. Coisa esquisita. Aí vem os preteristas, que nós vamos estudar o que é isso,
falando que o livro de Apocalipse está todo associado ao primeiro século. Não tem nada para nós hoje, a não ser princípios. Esquisito, né? Jesus, né? Só ele. Tá? Então, e nós precisamos entender o seguinte: você pega João, e aí tem uma discussão acerca da autoria do livro de Apocalipse, se foi escrito antes de Nero, por volta do ano 40 e pouco, agora eu não lembro, ou perto do ano 95, depois de Nero. Aí você não consegue situar a data. E você vê João no final do livro falando assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele ouvindo que coisas que irão acontecer em breve. O pensamento de João não era 2000 anos depois. Era imediato. João não cria na mesma coisa que eu e você cremos. Pedro não cria na mesma coisa que eu e você cremos. Paulo não cria na mesma coisa que eu e você cremos. Eles estavam esperando Jesus para aquele momento. Só que Paulo, ele observa algo: vai se manifestar ainda o fim da apostasia. Tanto que ele trata com um problema com a igreja dos Tessalonicenses, que ele fala: tem gente aí pensando que Jesus já veio. Isso não vai acontecer antes que se manifeste o fim da apostasia. E aí nós temos uma questão. Se a igreja não vai passar pela tribulação, por que Paulo está, e nem vai ver o anticristo, por que Paulo está falando para uma igreja acerca da vinda do anticristo como sinal de que Cristo não voltou? Se eu não vou ver o anticristo, o que me importa saber isso? E a minha preocupação é eu não subir. Aí Paulo fala assim: não se preocupa com isso não, que vai ter um sinal. Vai aparecer um anticristo. Então tá, então eu vou aguardar. A hora que aparecer, eu sei que a vinda de Jesus está próxima. Mas se eu vou ser arrebatado antes, eu não vou ver anticristo. Então tem alguma coisa errada na interpretação. Era a consciência da igreja que a igreja ia passar pela tribulação. Pensamento do primeiro século. O teu pensamento surgiu no século XIX, tá? Ou seja, a maioria dos cristãos não creem como você crê, porque a maioria já morreu, foram 19 séculos. Não creio como você crê. Pedro não cria, Paulo não cria. E aí quando Jesus ele não entre aspas, retorna e o tempo vai passando, a questão do milênio também vai mudando a interpretação. E na reforma protestante, quem era o anticristo? O Papa. Hoje é o Emmanuel Macron, hoje é o sobrinho, o genro do Trump. Cada dia é um anticristo. Os crentes não se cansam de pecar, porque isso é adivinhação. E adivinhação é abominação diante de Deus. O pensamento do primeiro século não era esse. E aí, irmão, nós temos essa questão. Quando volta do cativeiro babilônico, o pensamento escatológico é outro. É muito similar ao das outras nações, cerca do fim do mundo. Um mundo vindouro, um mundo perfeito, um mundo de justiça, um mundo de paz, ressurreição da alma. E o pensamento mudou completamente. Voltou do cativeiro babilônico. Por isso que nós vemos aquele negócio da oração dos mortos.
E aí, irmãos, surge um movimento chamado apocalíptica. Que movimento é esse? É um movimento que surgiu em resposta à falta de esperança ao povo de Israel nesse período interbíblico. Por quê? Não tinha mais profeta. Deus não falava mais. Como é que fica? Se não houver profecia, o povo se corrompe. E Deus não levanta ninguém. No próprio livro de Macabeus menciona sobre o movimento profético ter sido suspenso. E aí começam a surgir escritos que visavam trazer esperança. Escritos no gênero literário, como se fosse revelação semelhante à do Maomé, onde um anjo aparecia, e aquele anjo trazia uma revelação acerca de justificação, de salvação, de livramento dos justos, dos fiéis, e condenação dos infiéis numa era vindoura de final dos tempos. Tá? E aí começa a surgir uma série de escritos falando disso. Daí surge o gênero literário apocalíptico. Você tem vários gêneros literários na Bíblia: poesia, epistolar, histórico, e você tem o apocalíptico, que tem essas características: um ser celestial trazendo uma revelação ao homem. Aliás, Apocalipse significa revelação, trazendo uma revelação ao homem, usando a gematria, uma numerologia, assim como também os simbolismos: dragão, gigante, besta, uma série de coisas. Esse movimento surgiu do quarto para o primeiro século antes de Cristo, o que influenciou em muito o tipo de escrito de João, porque era um escrito codificado. Só ia entender aquilo o destinatário. O número da besta é 666. Quem lê, entenda. Com certeza o destinatário sabia disso. Ele recebeu aquele escrito, eu sei de quem está falando. Tá? Assim como fala os preteristas, o pessoal que crê que essas coisas aconteceram, eles creem que as 7 cabeças, se não me engano, lá do dragão, está se referindo aos 7 montes ali de Roma, está se referindo ao Império Romano. A grande prostituta, Roma. Então, a interpretação das pessoas do primeiro século é totalmente diferente da nossa de hoje. Teu irmão Pedro não cria assim. Só que, numa idade mais avançada, o que ele falava? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o pensamento, conforme o passar da idade, foi mudando. A visão mudando. Porque Jesus não volta. Entender, irmãos, que essas coisas, elas existiram na história da igreja. Os irmãos vão da história da igreja, vão observar que existiram várias interpretações até acerca de doutrina bíblica. Existiam pais da igreja que consideravam alguns desses escritos do 4º ao 1º século, como o livro de Enoque, como um escrito inspirado. Tá? Como escrito inspirado. Deveria constar no Antigo Testamento. Só que uma das características desse gênero literário, apocalíptico, desse movimento que surgiu da apocalíptica em resposta à ausência do profetismo, ele tinha como característica a pseudonomia. Tá? Falsa autoria. A pessoa escreveu no 4º século alegando ser Enoque lá da época de Noé.
E aí na história do livro de Enoque, 2 minutos de curiosidade, não vamos encerrar sempre em breve. No livro de Enoque, fala que os anjos dormiram com as mulheres. Gênesis 6. Aí eu falo, não dormiram. Isso é impossível porque no céu, Jesus disse que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Tá? Mas eu tenho no livro de Judas duas passagens que estão no livro de Enoque. Que está na sua Bíblia, o livro de Judas. Os irmãos entendem porque alguns pais da igreja criam que aquele escrito fosse inspirado. Aliás, nós estamos com o Novo Testamento cheio de escritos apócrifos. É que nós não conhecemos os escritos apócrifos, mas eram comuns na época de Jesus. Esses escritos circulavam no judaísmo. Tá? Circulavam. E nós vamos ver livros católicos do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Tá? Assim como alguns livros que falam, para se cumprir isso que disse o profeta tal, e você vai procurar no profeta tal e não tem aquele dito, ou seja, vem no escrito apócrifo. Por quê? Não sei. Ou eu creio na soberania de Deus, que Deus quis que estivesse na palavra dele, é isso que está aí, ou eu vou ficar dando cabeçada. Tá? Mas entender que o contexto do primeiro século era outro. O pensamento do primeiro século era outro, e ele é o primeiro destinatário da Bíblia, não sou eu nem você no século XXI. Compreender isso. 7 igrejas da Ásia eram 7 igrejas que existiam naquela época. E Deus falando com 7 pastores ali. E um deles provavelmente amigo de João, que era de Éfeso, porque João pastoreou Éfeso. E João falando para ele, você deixou o seu primeiro amor. Meu amigo, está ruim para você. Você deixou o primeiro amor e Deus vai arrancar e candelar para ele. Profetizar com um amigo, coisa ruim, né? Aqui se eu profetizo coisa ruim com os meus, eu apanho, né? De vez em quando, tomo umas chapuletadas aí. Eu corro contigo, cara. Mas só para terminar, eu não estou nem enxergando. Aspectos do texto apocalíptico se dividem em 3 tipos de aspectos: forma, função e conteúdo. A forma do texto, você tem a pseudonímia, simbolismo, mitologia, orientação cosmológica, ou seja, aborda o mundo todo, a gematria, a numerologia e bíblica, a reivindicação de inspiração, ou seja, um nome falso reivindicando inspiração, para poder reivindicar a inspiração. Esse escrito é inspirado porque foi Enoque e escreveu, na verdade não foi. Visões sobrenaturais e muita alegoria. Qual era a função, o propósito? Justificar a Teodiceia. O que é Teodiceia? Por que o ser humano sofre? Por que o justo sofre e o ímpio, às vezes, muitas das vezes, prevalece? Em Eclesiastes, Salomão escreve isso. E o justo pereceu e prosperar. E o que explica isso? O sofrimento humano. Outra função era a exposição dos objetivos do nacionalismo, ou seja, manter ali a nação de Israel com esperança. E o objetivo era o quê? Aquela aliança com Deus do passado ser mantida, né, Deus preservando a nação como o povo dele. Isso supria a necessidade de esperança em meio à desilusão, porque não tinha nem profeta se levantando. O conteúdo do texto apocalíptico tem determinismo, a gente vê até muito hoje nas igrejas neopentecostais. Profetiza! Não, ninguém profetiza. Se você pode falar e vai acontecer, isso que não vai. Isso é coisa aí de esoterismo, né? Mentaliza que vai acontecer. É igual, só mudou a palavra. Profetiza que você vai alcançar, e você fala, vou alcançar. Isso não existe. Profecia é Deus falando.
Não é você manifestando a tua vontade através da tua boca. Então, o determinismo surgiu, né? A escatologia surgiu, ou seja, qual era um dos grandes assuntos? O fim dos tempos. Transcendentalismo, ou seja, você saiu do ambiente humano, natural, terrestre e começou a abordar um ambiente metafísico, além daquilo que você consegue contemplar, ou seja, algo bem cosmológico, né? Céus, espiritual, mundo espiritual, quando antes você só observava aquilo que estava à frente dos teus olhos. O dualismo, né? Céu e inferno, bem e mal, a divisão de eras, divisão eônica, que vem da palavra aeon, que está se referindo a algo como se fosse eterno, entendendo que Kairos não é tempo de Deus. Kairos significa tempo oportuno, tá? No grego. Então não tem nada a ver com o tempo de Deus, igual as pessoas aí falam. Tá? Pois é. Não é não. O que acontece? O tempo de Deus, ele é eterno. O tempo do homem é o Cronos. O Aeon estaria se referindo ao tempo de Deus, ao reino dos céus, algo eterno. O que é o Kairos? É quando o tempo de Deus invade o tempo humano. É quando o Aeon entra no Cronos. Quando é que isso acontece? Quando Jesus ele encarna. Sai da eternidade e entra no tempo do homem. Tempo oportuno. É um tempo em que Deus se manifesta no tempo humano. Você vê essa palavra em outros textos que não tem a ver. Está se referindo literalmente a tempo oportuno. Mas o conceito teológico é isso. O texto original é diferente. A Bíblia não foi escrita em português. Então, você tem essa questão das eras, que a gente às vezes fala fim do mundo, mas ali está fim de uma era, ou era vindoura, ou mundo vindouro, ou seja, não necessariamente um fim. Então aí você tem que ver o contexto para ver do que está se tratando. E você tem ali alguns ensinos éticos e morais do cristão. Perseverança, né? Fidelidade. E aí surge uma corrente de interpretação apocalíptica do livro de Apocalipse, que é a corrente ideológica, e nós vamos ver isso daqui a algumas lições. Então os irmãos agora já podem acordar para poder ir para casa, né? Que tem um grupo aí dormindo. Tá interessante, pode continuar. Mas se não sonhar com o que eu falei, está lascado. Estou avisando. Pastor, como nós estamos em livro até então, assim, nós não sabemos identificar essa aula de hoje com relação a um capítulo só e com relação à unidade inteira. Não foi unidade inteira não. Aliás, não dá nem para dividir dessa forma. Tá? Os irmãos vão ter que ler um pouco do livro. Para mim o livro é extremamente chato. Tá? Pode ler. Pode dar. Corta essa parte da